Nono ano, vamos para a nossa terceira aula, então, sobre a nova república no Brasil. Na aula passada, nós vimos o governo Collor, o desastre do plano Collor, que acabou, então, pegando ali a poupança, o dinheiro da população, privando a população de acessar esse dinheiro para tentar controlar o consumo excessivo e controlar também a inflação. Gerou ali uma onda de impopularidade com o presidente Collor, que havia sido eleito como o presidente mais novo do Brasil e muito promissor ali, pelo menos durante a sua campanha. Mas a situação ficou muito ruim para ele e a impopularidade aumentou bastante e as coisas pioraram quando surgiram então denúncias de corrupção no seu governo. E nós veremos agora qual foi o desfecho disso tudo. E o desfecho disso tudo vai ser o processo de impeachment do presidente Collor. Então, um ano após o Collor lançar o novo plano econômico, o plano Collor ser lançado, ele vai lançar o plano Collor 2. E nós vimos também que o plano, se o primeiro deu errado, o segundo não tinha muita diferença do primeiro, a chance era que ele desse errado também. E foi isso que aconteceu. Como era semelhante ao plano anterior, o plano Collor 2 também foi sem sucesso. E aí, para piorar a situação dele, além da crise econômica, tivemos também as denúncias de corrupção. Então, basicamente, o que foi denunciado? Que o presidente da Petrobras, que é uma estatal petrolífera, né, fez acusação contra um sujeito chamado Paulo César Farias, mais conhecido como PC Farias. O PC Farias era amigo do Collor e ele foi o tesoureiro da campanha do Collor, ou seja, era ele quem cuidava do dinheiro durante a campanha do Collor. E ele foi acusado de coagir os responsáveis por empresas públicas a dar os recursos públicos para ser usados em empresas particulares, para empresas privadas. Basicamente, ele forçava quem era responsável por empresas públicas a dar um dinheiro público para ser usado por empresas particulares, ou seja, fazer um desvio de dinheiro público, tá certo? E então ele vai ser denunciado. E aí outras denúncias vão aparecer, como por exemplo desvio de verbas da Legião Brasileira de Assistência, a chamada LBA. A LBA era presidida, era chefiada por Rosane Collor, que era esposa do presidente Collor. Tá certo? Então a família é um pouco complicada ali, então desvio de dinheiro numa instituição que a esposa do presidente comandava. Mas a gota d'água vai ser quando Pedro Collor, irmão do presidente, vai dar uma entrevista para uma revista, a revista Veja, falando que o Collor era beneficiário dos esquemas corruptos. Então o próprio irmão o denunciou. O Pedro Collor, irmão do presidente Collor, denunciou que ele realmente fazia parte, ele era beneficiário dos esquemas corruptos. E quem fazia todo o trabalho sujo era o PC Farias, o Paulo César Farias, o amigo e tesoureiro da campanha do Collor. E o PC Farias, um pouco mais tarde, ele vai ser assassinado a tiros dentro da sua própria casa, certo? Então havia ali a questão de que se não foi queima de arquivo, então para o PC Farias não denunciar mais gente, não piorar a situação, um pouco mais tarde ele foi executado, foi assassinado na sua própria casa, a tiros. Bem, diante de todas essas denúncias, o Congresso Nacional, por se tratar do presidente da República, quem tem que fazer as investigações, todo o processo é o Congresso Nacional, abriu então uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para fazer as investigações sobre as acusações, porque acusar não significa, né, que ele realmente cometeu o crime, a acusação é indício, né, é a possibilidade de ter cometido o crime, mas o que a comissão chegou à conclusão é que as acusações eram verdadeiras e que de fato tinham provas contra o presidente. Então vai ser apresentado um processo de impeachment, ou seja, do afastamento do presidente pelo Congresso Nacional. O Collor vai ser afastado em 2 de outubro de 92, enquanto ocorre o processo todo de impeachment. E aí, em dezembro de 92, ele vai ter, então, os seus direitos políticos cassados por 8 anos. Certo? Então, ele sofreu o impeachment. O seu presidente era o Itamar Franco. E aí, então, o Itamar Franco vai assumir
até o final do mandato. Então, ele teria o mandato de 90 a 94, sofreu esse impeachment em 92, então Itamar Franco governaria de 92 a 94. Bem, assim que o Itamar Franco tomou posse, ele tinha bastante apoio político e popular, e ele vai tentar então resolver o problema da crise econômica, que é o que estava sendo mais problemático desde o final dos governos militares, como vocês estão percebendo. Ele vai convidar o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, naquele momento, era ministro das Relações Exteriores. O Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, era professor da USP, e nesse momento exercia a função de ministro das Relações Exteriores, mas agora foi convidado pelo Itamar Franco para ser o ministro da Fazenda, ou seja, responsável pela economia do país. Aí montou-se então uma equipe econômica e lançou o Plano Real em julho de 1994. Bem, o Plano Real vai conseguir estabilizar a economia, ele substituía o cruzeiro, a moeda de até então, pelo real, e aí a diferença agora é que o Plano Real ele não estabeleceu o congelamento de preço ou de salário, que foi um erro que os planos anteriores cometeram, mas previa uma série de reformas, como, por exemplo, na estrutura administrativa, modificando o plano de carreira do funcionarismo público, fazendo reformas em todo o sistema econômico, previa a contenção de gastos públicos, a política de privatização, ou seja, de vender para o setor privado empresas estatais, e também a equiparação do real ao dólar, então interferir na economia de forma que R$1 tivesse o mesmo valor de $1, tá certo? Então, manter essa equiparação. E também elevar as taxas de juro. Aqui, gente, são questões técnicas econômicas, mas basicamente, como a gente vai falar isso mais adiante sobre a taxa de juro, como que funciona? Então, o governo ele emite o que se chama papéis da dívida pública, são títulos do Tesouro Nacional. Então, você que tem dinheiro aí, que está parado na poupança, que não está rendendo nada, você pode ir lá e comprar títulos do Tesouro Nacional. Você pega o seu dinheiro, você vai comprar lá esse título, que é uma coisa meio que simbólica. Hoje em dia você não pega papel nenhum, porque o próprio banco, a corretora faz isso por você. Você compra. E aí, esse título ele tem uma taxa de juro, que o Estado vai pagar para você. Então você compra para que daqui a alguns anos você pegue o seu dinheiro de volta, mais um juro, mais um acréscimo, porque você deu o seu dinheiro para o Estado usar. Então, basicamente, quando essa taxa de juros é muito alta, para você que tem dinheiro ir lá e comprar o título, é muito vantajoso, porque é certeza que você vai receber aquele juro como pagamento. É certeza que você vai ter aquele lucro. Então, você vai dar o seu dinheiro, vai ter um tempo combinado. Quando esse tempo combinado acabar, você recebe o seu dinheiro e mais o juro. Então, quanto mais alto a taxa de juro, mais atrativo é para as pessoas comprar esse título. E o que o governo vai fazer com esse dinheiro? Ele junta esse dinheiro, coloca no cofre para poder investir. Como ele está sem dinheiro, ele faz as pessoas entregar o dinheiro para ele, e é claro que ele compromete, então, dar um lucro para a pessoa depois, fazer um pagamento de juro depois. Então veja, gente, quanto mais elevada é a taxa de juro, mais atrativo é para as pessoas investirem, tá certo? E isso não atrai só investidores nacionais, isso vai atrair, e é o que eles têm como objetivo principal, atrair investidores estrangeiros, porque o sujeito vai investir aqui, ele vai trazer dinheiro forte para cá, ele vai investir em dólar aqui no Brasil, tá certo? Então ele vai colocar muitos dólares no Brasil, no mercado brasileiro, e vai comprar muito título de tesouro, vai colocar bastante dinheiro no cofre, e a atração que esse investidor tem é a garantia que o Estado brasileiro depois vai pagar esses juros para eles, tá certo? Então veja, tem dois pontos aí. É importante porque entra dinheiro, mas é problemático porque em algum momento você vai ter que devolver esse dinheiro e mais um pouco, tá certo? Então você tem que aproveitar e gerar riqueza enquanto o dinheiro está entrando. E isso, de fato, atrai investidores estrangeiros e ajudou a promover uma modernização nas indústrias nacionais, sobretudo porque o real e o dólar estão equiparados. Então, quando você vai comprar alguma coisa importada, supondo que uma máquina custa $5.000, você com R$5.000 você compra porque $1 é igual a R$1 é igual a $1. Então os maquinários que são importados, que são mais caros, agora ficou mais acessível porque o dólar e o real estão no mesmo valor.
Com tudo isso, a inflação finalmente vai ser controlada, ocorreu uma estabilização da economia, e aí o Fernando Henrique, claro, ganhou todos os créditos pela sua conquista, né? Pelo plano que, depois de décadas de crise, finalmente conseguiu resolver. Então ele, como ministro da Fazenda do Itamar Franco, vai se despontar como aí um grande candidato para a presidência da República nas próximas eleições, já que o prestígio dele estava lá em cima. Então ele vai formar ali uma chapa do Partido da Frente Liberal, do PFL, o PFL, a Partido da Frente Liberal, e vai concorrer contra o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula pelo PT, que mais uma vez vai tentar a eleição. O FHC vai ganhar no primeiro turno com uma certa tranquilidade, levando aí 55% dos votos. Então, as conquistas do Plano Real ajudou ele bastante, ele vai ganhar as eleições facilmente. E aí ele entra então vai entrar então no seu governo, no seu primeiro mandato. Ele vai então anunciar algumas medidas econômicas para continuar equilibrando a economia e dar condução no Plano Real e fazer então as reformas que foi propostas. Então a reforma tributária, que é uma mudança na forma de se cobrar imposto, a reforma da Previdência Social, que tem a ver com a aposentadoria, a quebra dos monopólios estatais. Então, por exemplo, no setor de telefonia, só empresas públicas podiam oferecer serviços telefônicos. Então ele vai fazer essa quebra do monopólio estatal, permitindo privatizações, ou seja, as empresas particulares vão poder oferecer esse mesmo serviço ou poderão comprar a empresa estatal. E então o governo do FHC vai ser um marco na chegada do neoliberalismo no Brasil. O modelo neoliberal fica então evidente no Brasil a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso. Então ele vai acelerar o processo de privatização, que é uma das características de governos liberais, né? Eles são a favor das privatizações. Porém, a privatização é um assunto muito complicado, muito debatido, e vai gerar a oposição de muitos partidos políticos, porque ela vai ser considerada como uma política aliada aos interesses neoliberais dos Estados Unidos. Ou seja, se você oferece algumas empresas estatais estratégicas para qualquer pessoa comprar, normalmente quem já tem dinheiro é quem vai comprar, e são estrangeiros. Então vai lá vir, por exemplo, uma empresa norte-americana, compra aqui no Brasil uma empresa, por exemplo, de minério, que vai extrair o minério daqui e levar para fora. Então você destrói a natureza, destrói a região para levar a riqueza para fora do país, uma riqueza natural. Então muitos vão questionar essa questão da privatização, principalmente de alguns setores específicos que são considerados mais estratégicos. Mas o Plano Real, que teve suas vantagens, teve os seus méritos, passou também por momentos de crise, teve algumas complicações no Plano Real. Um dos problemas mais graves aí do Plano Real era conseguir equiparar o real ao dólar. Porque para conseguir equiparar o real ao dólar, gente, o governo tem que colocar muito dinheiro, ele tem que ficar comprando dólar o tempo todo, certo? Então isso é muito caro, é muito oneroso para os cofres públicos. Então, isso encarecia os produtos fabricados no Brasil e aumentava a procura por produtos importados. Então, quando as pessoas começavam a comprar produtos mais importados do que nacionais, isso tem consequências muito severas, como, por exemplo, a falência de empresas nacionais. Vamos pegar um exemplo aqui. Você tem uma empresa de sapato, de tênis, e aí as pessoas, ao invés de comprar o tênis de uma empresa nacional, compram o importado. Então, a venda do produto do tênis nacional vai diminuir, a empresa vai quebrar e, consequentemente, ela vai ter que demitir seus funcionários. Tá certo? Então vai gerar um alto índice de desemprego. Então o que acontece? Por que é importante fortalecer a indústria nacional? Porque quem dá emprego em grande escala é a indústria nacional. Se você quebra a indústria nacional, você gera desemprego. Tá certo? E aí diminui ainda mais a exportação, porque as empresas que produziam para vender não estão existindo mais, elas quebraram, portanto elas não fazem nem para o mercado interno, tampouco para o mercado externo, então diminui as exportações. E aí nós temos o chamado déficit na balança comercial, na balança de exportação, que basicamente entrava mais produtos importados do que saía produtos nacionais. Tá certo? Então, quer dizer, nós estamos comprando mais do que estamos vendendo. Então, evidentemente que em algum momento o dinheiro vai acabar.
porque estamos comprando mais do que vende, tá certo? Então, o básico é sempre o contrário, você tem que vender mais do que compra para manter uma balança comercial favorável. Nesse caso aqui, a balança comercial é desfavorável, é o que nós chamamos então de déficit na balança comercial. Então, isso vai ser um problema muito grave. Porque, veja só, se o dinheiro está saindo para comprar o produto, como é que o governo vai fazer para o dinheiro se manter aqui? Como é que ele vai fazer para atrair esse dinheiro? Uma vez que o dinheiro está indo embora, porque veja, quando você importa um produto, você está pagando para o empresário que está fora do país. Então você está pegando o dinheiro que estava aqui e entregando para o empresário de fora que vendeu o produto, certo? Então o dinheiro vai embora. O que o governo precisa fazer? Manter aquelas taxas de juro alta, atrativo para o investidor colocar mais dinheiro no país. Tá certo? Então tem que ter a taxa de juro alta para atrair os investidores. Entra dinheiro, só que esse dinheiro entra, logo ele sai. Ele entra, ele sai. E você está pagando uma alta taxa de juro, então em algum momento também você vai ter que devolver para o investidor. Ou seja, é um cenário que no médio e longo prazo é crise de novo, pode voltar em crise de novo. Então precisava manter essa taxa de juro alta para atrair os investidores internacionais e injetar o dólar na economia nacional. Bem, só que manter essa taxa de juro alto é problemático porque encarece o valor da venda dos produtos, que por sua vez diminui o consumo, porque se o produto está muito caro as pessoas não vão querer comprar, diminui o consumo, se diminui o consumo diminui a produção, se diminui a produção gera falência de empresa, gerando falência de empresa você gera demissão. Então o ciclo de novo aparece aí. Então, o plano real, para se manter, vai ter que manter o cofre cheio sempre. Então, para isso, vai ter que diminuir os gastos, vai ter que fazer cortes. Então, vai estabelecer uma política de cortes. Vai ter que, então, investir pouco dinheiro, porque se você precisa manter o dinheiro em mãos, se você vai investir ele, por exemplo, para construir estradas, obras públicas, você vai gastar. E é isso que eles não podem fazer, eles não podem gastar. Só que se eles não gastam, então as coisas não melhoram, as coisas não evoluem, tá certo? E aí eles deixaram de investir em setores que são estratégicos para a economia e para a vida das pessoas. De forma que em 2001, o Brasil passou por uma grave crise de abastecimento de energia elétrica. Veja, o Brasil, que é um país tão grande, que tem uma grande quantidade de rios, que possibilita a construção de usinas hidrelétricas, faltou energia, tá certo? Foi necessário, então, fazer um racionamento de energia no país inteiro, que ficou conhecido como o apagão. Então, as pessoas cobravam mais cara a energia das pessoas. Nas ruas, por exemplo, os postes das ruas, por exemplo, eles deixavam um aceso, outro apagado, um aceso, outro apagado. Então tinha que alternar até os postes das ruas para poder economizar energia, porque senão faltava energia para a indústria. Sem energia na indústria ela não produz, sem produzir ela não vende, se ela não vender ela arrecada e aquilo, ciclo de novo. A energia é básica. E por que aconteceu isso? Porque o governo simplesmente não investiu no setor de energia para construir novas usinas hidrelétricas, para melhorar as usinas hidrelétricas que já temos. Então, por falta do investimento, gerou essa crise muito grande, tá certo? Bem, o real, de fato, conseguiu diminuir a inflação, estabilizou a economia, mas também provocou uma recessão econômica, tá? Gerou desemprego, empobreceu a população e colaborou também para o aumento nos índices de violência. Então, ele teve seus pontos positivos, mas também teve seus pontos negativos. Já no final do mandato dele, do Fernando Henrique, ele perdeu popularidade, porque aquilo que ele mesmo criou, que teve pontos positivos, agora os pontos negativos estão se tornando mais evidentes, mais aparentes, esses pontos negativos, que ele não está conseguindo resolver. E aí ele já estava no seu segundo mandato, portanto ele não podia continuar na presidência. Por conta da sua baixa popularidade, ele não conseguiu eleger o seu sucessor. O candidato que ele apoiou perdeu, o que era naquele momento José Serra. Nesse momento, Lula, mais uma vez, que já tinha disputado as eleições desde 89, vai disputar mais uma vez, vai se apresentar como oposição ao governo do FHC, e aí ele se torna favorito nas eleições de 2002, e aí na campanha, nas eleições de 2002, ele vai tentar se desvincular aquela imagem que sempre teve dele, de ser um líder de esquerda, radical, etc. Ele vai tentar tirar essa imagem dele na sua campanha
para poder ganhar as eleições e, de fato, foi eleito em 2002 como presidente do Brasil. E aí, na próxima aula, nós veremos então como será esses governos do Lula e o que vieram posterior a ele.